Bem, então nessa videoaula eu vou falar sobre o princípio da boa ordenação, popularmente conhecido como PBO, tá? E vou dar exemplo de uma aplicação do princípio da boa ordenação, tá? Então o que é que diz o princípio da boa ordenação? O princípio da boa ordenação diz o seguinte, que todo conjunto não vazio de inteiros não negativos possui um elemento mínimo, tá? Então, quando nós estudamos teoria dos números, teoria aritmética dos números, o ponto de partida para o estudo dos inteiros, né, da aritmética dos inteiros, é o PBO, o princípio da boa ordenação, tá? Vou colocar aqui, ele também é conhecido como PBO, tá? Princípio da boa ordenação. Ele é um axioma, tá? É um conceito primitivo e só a título de informação decorre dele o princípio da indução. E vice-versa, o princípio da indução implica no princípio da boa ordenação. Tá? Mas enfim, só reforçando o que diz o PBO, que todo conjunto não vazio de inteiros não negativos possui um elemento mínimo. Tá? Esse elemento mínimo nós vamos denotar por min de A. O elemento mínimo do conjunto A, por exemplo, eu vou denotar por min de A. Tá? Então, a partir de agora, quando aparecer isso aqui, eu já sei o que significa. Significa que eu estou me referindo ao menor elemento mínimo, ou menor elemento do conjunto A. Tá? Portanto, se o elemento C é o mínimo de A do conjunto A, o menor elemento do conjunto A, então eu sei pela definição, né, de elemento mínimo que o C pertence ao conjunto A e o C é menor ou igual a x para todo x pertencente ao conjunto A. Tá? Ok? Então, reforçando mais uma vez o princípio da boa ordenação PBO, diz que todo conjunto não vazio de inteiros não negativos possui um elemento mínimo. Tá? Notem que se o zero for um elemento de um dado conjunto de inteiros não negativos, ele obviamente vai ser o elemento mínimo, ok? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, eu tenho um conjunto A formado pelos números 1, 3, 5, 7, 9, etc. Né? São os números ímpares, os naturais ímpares, certo? Esse conjunto é um conjunto de inteiros positivos, né? É um subconjunto dos naturais, né? Portanto, pelo princípio da boa ordenação, PBO, existe um elemento mínimo que aqui, né, como o conjunto foi dado explicitamente, a gente pode afirmar que o elemento mínimo é o número 1. O elemento mínimo do conjunto A é o número 1. Tá? Outro exemplo. Aqui eu estou considerando o conjunto formado por esses números aqui. Vem de menos infinito, menos 4, menos 3, 2, menos 1. Tá? Esse conjunto ele não é um subconjunto de Z formado por inteiros não negativos. Né? Certo? Aqui nesse conjunto existem elementos negativos. Né? E, portanto, esse conjunto aqui ele não tem um elemento mínimo, certo? Dado qualquer elemento desse conjunto, se eu tomar qualquer elemento desse conjunto, eu consigo encontrar um elemento menor do que ele. Tá? Aqui nesse caso não posso aplicar o PBO. Agora sim vamos ver uma aplicação bem interessante do princípio da boa ordenação. Tá? Nós vamos mostrar que não existe número natural entre 0 e 1. Olha que interessante, né? Isso é bem óbvio, tá? Isso é bem óbvio, né? Mas eu preciso provar, né? Como é que eu provo que não existe número natural entre 0 e 1? Eu vou usar o PBO. Como que a gente usa? Então vamos demonstrar. Então vai ser uma demonstração por absurdo, ou seja, eu vou supor
o contrário, eu vou supor que existe pelo menos um número natural entre 0 e 1. Tá? Então, suponhamos por absurdo que o conjunto que eu vou chamar de S, esse conjunto S, que ele é formado pelos números naturais n, formado pelos números naturais, tais que n é maior que 0 e menor que 1. Eu vou supor que esse conjunto é diferente de vazio, certo? Ou seja, eu estou supondo que existe pelo menos um número natural entre 0 e 1, né? Portanto, esse conjunto S, que ele é formado pelos n pertencente aos naturais, tais que n maior que 0 e menor que 1, é não vazio. Né? Supor que esse conjunto S é diferente de vazio é equivalente a supor que existe pelo menos um número natural entre 0 e 1. Tá? É uma demonstração por absurdo, ou seja, eu estou contrariando a tese. Né? Estou contrariando a tese aqui diz que existe número natural entre 0 e 1. Estou negando a tese. E, como toda prova por absurdo, nós vamos chegar em uma contradição. Tá? Então, suponhamos que esse conjunto aqui S seja não vazio. Notem que esse conjunto S ele é um subconjunto de Z. Vou escrever aqui. S é um conjunto de inteiros não negativos. Certo? Na verdade, ele é um conjunto de inteiros positivos, né? Vou colocar aqui, fica melhor. Conjunto de inteiros positivos, né? Portanto, eu estou supondo que ele é não vazio pelo PBO, certo? Então, pelo princípio da boa ordenação, pelo PBO, como esse conjunto S ele é um subconjunto dos naturais, né? Um conjunto formado por inteiros positivos, existe um elemento mínimo. S possui um elemento mínimo. Digamos, eu vou chamar de M, tá? M é o menor elemento mínimo do conjunto S. Eu tenho a garantia da existência desse elemento pelo fato de S ser um subconjunto dos naturais, ser um conjunto formado por inteiros positivos, no caso, né? Certo? Ok, então, ó, o M ser o elemento mínimo do conjunto S implica em quê? Implica, obviamente, que o M pertence ao conjunto S, ou seja, M é natural. Né? Um elemento para pertencer ao conjunto S ele tem que ser natural e ser um natural entre 0 e 1, maior que 0 e menor que 1. Então, M é natural e, além disso, né, M é maior que 0 e menor que 1. E como ele é o elemento mínimo do conjunto S, ele é menor do que qualquer elemento de S. Né? Então, além disso, nós temos que o M é menor ou igual que N para todo N pertencente ao conjunto S. Ok? Agora, notemos o seguinte. Ó, se o M ele é um natural maior que 0 e menor que 1, consequentemente, quando eu multiplico essas duas desigualdades por M, eu posso fazer isso, né? M é um natural, né? É um positivo, então eu posso multiplicar essas duas desigualdades por M. O que a gente obtém? M vezes 0 é 0, então fica 0 menor que M vezes M, M ao quadrado. E M vezes 1, M. Então eu tenho que,
como m é maior que 0 e menor do que 1, multiplicando essas desigualdades por m, nós obtemos que o 0 é menor que m quadrado, que por sua vez é menor do que m. E o m eu sei que ele é menor do que 1. Ok? Então, observe o seguinte, nesse caso, ó, m ao quadrado, ele, obviamente, ele é um número natural, né? É um número natural, porque o m é natural, né? E ele é um natural que está entre 0 e 1, certo? Ó, m ao quadrado, vou colocar aqui entre parênteses, o m ao quadrado é maior do que 0 e menor do que 1, né? Nós chegamos a essa conclusão. E além disso, notem aqui essa desigualdade, o m ao quadrado é menor do que m. Ora, mas isso aqui não pode acontecer, porque m é o menor elemento de S. Não existe um outro elemento em S que seja menor do que m. Né? Então, m ao quadrado menor do que m é um absurdo. Portanto, isso é um absurdo. Né? Ou seja, quando eu nego a tese, eu chego a uma contradição. Né? Então, a gente pode concluir, nesse caso, usamos o PBO fortemente, né, que não existe número natural entre 0 e 1. Entre 0 e 1. Ok? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês e até a próxima videoaula.